A polêmica da menina de Harvard. Verdade, ciência ou distorção? Uma psicóloga neurocientista, estudante de Harvard, posta um vídeo no Instagram usando o trecho de um conteúdo fechado e afirma com convicção que aquilo é charlatanismo. E o problema não é a crítica, mas é o tom de ataque e a segurança de quem não conhece profundamente o que está criticando. E qual o problema? Isso pode levar a uma distorção dos fatos, o que é muito comum acontecer, principalmente nos dias atuais, onde isso virou padrão. Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra, sou dona de casa e aliada da melhor comunidade de desenvolvimento humano do Brasil, a Aliança Divergente. E aqui eu empresto a minha vida para te mostrar na prática a teoria da permissão aplicada, com a missão de contribuir com a sua vida e com a construção de um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Não é a primeira e nem a última vez que pessoas da ciência tratam com ironia aquilo que ainda não foi validado por ela. Quando eu estava pesquisando o assunto para esse vídeo, eu assisti uma live onde estavam 3 cientistas bem conhecidos aqui no YouTube, tem canais grandes aqui, falando sobre pseudociência. E até aí, claro, está tudo bem, tem que trazer realmente o conhecimento para as pessoas e esclarecer a mente das pessoas sobre o que é uma coisa ou o que é outra coisa. E assim eles trouxeram pontos muito importantes, fizeram distinções necessárias, mas em determinado momento, alguém comentou no chat sobre um método chamado O Corpo Explica. E sem conhecer, sem investigar, sem se aprofundar, eles simplesmente começaram a ridicularizar, com ironia, com deboche. E ali ficou claro, pelo menos para mim, que o problema não era só defender a ciência, era defender uma posição. Porque quando a ciência vira identidade, ela deixa de investigar e começa a reagir. E isso é perigoso, porque o papel da ciência não é proteger uma bolha, é investigar a realidade, como eles estavam explicando ali, mas estava só no discurso. Então, investigar a realidade, inclusive aquilo que desafia o que já se acredita. Talvez essa seja a maior dificuldade também para os cientistas. E é exatamente nesse cenário que entra essa história que eu vou contar para você. Uma psicóloga neurocientista com formação em Harvard, a Maria Maia, publica um vídeo no Instagram usando um recorte de um conteúdo fechado, de uma plataforma paga, e afirma com bastante segurança que aquilo é charlatanismo. E aqui eu faço uma pausa importante. O problema não é criticar. A crítica é necessária, mas existe uma diferença muito grande entre criticar e chegar a uma conclusão, principalmente quando essa conclusão vem de um recorte, de algo que claramente não foi estudado com profundidade pela pessoa que está criticando. E quando isso vem de alguém que fala a partir da ciência, que é uma autoridade, isso deixa de ser apenas uma opinião, vira autoridade. E é sobre esse vídeo que eu vou mostrar aqui que eu estou me referindo. Dê uma olhada no que essa moça bonita falou sobre mim e vamos entender se ela é só uma pessoa mal informada ou se é uma pessoa mal intencionada. A resposta vai estar no final desse vídeo e na reação dela. Tem gente vendendo um curso, um método para descalcificar a glândula pineal. A glândula pineal,
usam mais, outros usam menos, uns têm ela mais calcificada, outros têm ela menos calcificada. Dizendo que ela é uma antena espiritual, que o flúor da pasta de dente bloqueia sua conexão com o divino. Vamos aos fatos? É muito fácil você pegar um recorte de um conteúdo de alguém que você não conhece sobre um trabalho que você sequer teve o trabalho de conhecer para tentar criar uma espécie de cancelamento ou trampolim para o seu trabalho. Então vamos organizar isso com clareza. De um lado você tem a Maria Maia, que constrói um conteúdo baseado em ciência, com mais de 1 milhão de seguidores. E do outro você tem o Elton Euler, que não está dentro da academia, mas construiu uma teoria. A teoria da permissão, que ele está construindo ainda na verdade, baseada em observação prática, comportamento humano e aplicação na vida real, com milhares de pessoas dizendo ter resultados e mais de 3 milhões de seguidores. Então aqui já existe um ponto de tensão bem importante. Não é só uma discordância de ideias, é um choque entre formas diferentes de produzir conhecimento. E aí acontece o primeiro erro, na minha visão. A Maria pega um trecho onde o Elton menciona a glândula pineal dentro de um contexto maior da teoria e transforma isso na afirmação de que ele vende um curso de descalcificação da pineal. E isso não corresponde ao que é oferecido. O que existe é uma plataforma por assinatura com protocolos que provocam a autorreflexão, uma análise profunda de si mesmo sobre um determinado aspecto específico, um determinado acontecimento, um determinado padrão que a pessoa está tentando resolver. Tem conteúdos recorrentes, acompanhamento e aplicação prática de um método. E a pineal aparece como um ponto apenas dentro de uma construção teórica muito maior e não como um produto central. E aqui entra uma questão que precisa ser dita. Criticar algo que não se estudou profundamente não é fazer ciência. É no máximo uma leitura superficial com tom de autoridade. E isso é perigoso, porque influencia pessoas que confiam nessa autoridade. Agora, isso não significa que o outro lado esteja automaticamente e totalmente certo. E é aqui que o vídeo começa a ficar interessante de verdade. O Elton responde não só defendendo a teoria, mas também o trabalho de anos que ele construiu e está construindo. E aí ele levanta uma provocação. Ela está mal informada ou mal intencionada? E ao mesmo tempo ele usa um termo, menina de Harvard, que claramente não é neutro e soa como uma tentativa de deslegitimar a autoridade dela a partir de um rótulo, mesmo que ele não tenha tido essa intenção. E eu não estou aqui defendendo o Elton, porque é óbvio que ele não precisa da minha defesa, mas eu gostaria de tocar em alguns pontos que, ao meu ver, precisam ser vistos. Porque se de um lado teve uma simplificação indevida, do outro houve uma provocação. E quando você entra nesse tipo de campo, você deixa de estar apenas defendendo uma ideia e você passa a disputar uma narrativa. E o Elton já teve clareza disso, até ele vem falando muito sobre isso depois do que aconteceu, que foi quando outros profissionais entraram no debate. A doutora Cris Schumann veio com uma postura mais técnica, dizendo: calma, gente, não é assim que faz ciência. Vamos conversar aqui, vamos esclarecer as coisas. E ela tenta organizar o que de fato caracteriza a ciência, o que é fazer ciência, sem cair num ataque pessoal para nenhum dos lados. E depois dela veio uma terceira pessoa, que é o Rafael Kraisch, neurocientista,
que entra com um posicionamento mais crítico, mais duro também, questionando a validade do que está sendo apresentado como resultado, levantando pontos importantes como viés de confirmação, falta de controle de variáveis e o risco de associar um método à cura de doenças sem validação rigorosa. E aí acontece o ponto mais relevante de toda essa história, o debate direto que eles fizeram. Porque a crítica que o Rafael fez, sendo uma autoridade em neurociência, é a mesma questão da Maria. Forma o pensamento das pessoas. Então a questão ali já não era mais sobre pineal, sobre Instagram, já era sobre algo muito mais profundo. Quem tem legitimidade para dizer o que é válido como conhecimento? De um lado, o Elton traz um ponto que para mim é extremamente pertinente. Ele fala: se toda teoria precisa se apoiar em outra, quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro a pensar algo novo? Se baseou em quem? E aí ele se coloca como alguém que observa, testa, aplica e vê resultado. E questiona: por que hoje alguém não pode fazer o mesmo? Como aquele que foi o primeiro a fazer. Do outro lado, Rafael traz um ponto que também faz sentido dentro da ciência moderna. Você não constrói conhecimento no vácuo. Você precisa dialogar com o que já foi feito. Só que aqui na minha leitura aconteceu um ruído, porque em alguns momentos parece que a ciência assume uma posição de autoridade final, como se tudo que não passou por ela ainda não tivesse valor algum. E isso não é ciência. Então, para mim, soa como uma limitação. E para mim parece que é justamente isso que acaba afastando as pessoas da ciência. E teve um outro ponto específico que para mim aumentou esse ruído. Quando o Elton fala que ele é autodidata, que construiu a teoria a partir da observação, e o Rafael questiona e tenta encaixar a teoria dentro do behaviorismo, só que de forma superficial, porque ali não era o momento, nem havia profundidade suficiente para fazer essa análise. E é aqui que entra a reflexão mais importante desse vídeo. Os dois lados têm pontos válidos, mas o problema começa quando um lado tenta invalidar completamente o outro, sem investigar de verdade. E isso me leva de volta ao início do que eu estava falando nesse vídeo. A postura dos cientistas naquela live, porque quando você ridiculariza antes de entender, você não está fazendo ciência, você está defendendo um território que para você é só aquele que é válido. E isso não constrói conhecimento. E agora me diz uma coisa: você prefere formar sua opinião a partir de um recorte ou a partir de uma compreensão mais profunda? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, dá o seu like para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. E agora, para concluir, no final, a pergunta mais honesta não é: isso é verdade ou mentira? Mas sim, isso pode ser investigado com seriedade, isso pode ser testado de forma honesta, porque ideias já foram ridicularizadas antes de serem compreendidas e aceitas. E também já existiram ideias que pareciam fazer sentido até serem testadas de verdade. Para mim, isso é maturidade, isso é clareza. Não transformar uma teoria em verdade absoluta, mas também não descartar com base em uma superficialidade. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.